E pessoal, essa aula de hoje é uma tentativa, né, da gente não atrasar nosso conteúdo, visto que hoje foi difícil da gente chegar no campus. Então vamos lá. Como a internet também está ruim, a gente decidiu, numa conversa aí, fazer uma aula no sistema parecido com o remoto. Nessa primeira aula do capítulo 31, o nosso objetivo é ver as sessões, acho que 31.1, eu acho que é 31.2 também. Então na primeira parte a gente vai ver as oscilações em um circuito LC, e se tudo der certo, a gente vê um circuito amortecido, ou seja, um circuito LC-R, né? RLC, com o resistor também. Esse circuito LC, ele é um circuito análogo a, a um sistema que a gente até comentou em uma das últimas aulas sobre ele, e na forma como a disciplina de vocês ela é colocada na grade, vocês não viram esse estudo, quer dizer, não sei se viram não, vocês disseram que acham que não viram, né? E aí vamos seguir pelo caminho como se vocês não tivessem visto. Mas esse tipo de solução a gente já comentou. Então, o circuito LC ele é um circuito análogo a um sistema massa-mola sem dissipação. Como assim? O que isso significa? Um sistema massa-mola sem atritos, ou seja, sem dissipação, é um sistema assim, né, desenhado. A gente vai falar aqui rapidamente, vamos ver como é que está a minha habilidade com esse software, faz tempo que a gente não usa, desde o fim do remoto, né? Então, uma massa M acoplada a uma mola de constante elástica K, a gente não é difícil mostrar, né? Eu posso até fazer aqui rapidamente o seguinte, que sabendo que a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante, módulo, né, é igual a massa vezes a aceleração, a gente pode dizer que a única força que atua nesse sistema é uma força restauradora, que é do tipo proporcional à deformação. Então, se aqui estou na posição inicial, quando eu deformar para a direita, surge uma força para a esquerda. Quando eu deformo para x negativo, ou seja, para a esquerda, surge uma força para a direita. Por isso esse menos aparece aqui. Vezes m vezes a aceleração. A aceleração, como a gente deve saber, é a derivada em relação ao tempo da velocidade. Concordamos com isso? Espero que sim. Vou passar esse m dividindo, então vai ficar assim, menos k sobre m vezes x é igual a derivada em relação ao tempo da velocidade. Só que vocês devem concordar comigo que a velocidade é a derivada em relação ao... Ops, cadê o spoiler? Derivada em relação ao tempo da posição. Isso aqui eu posso escrever, como alguns de vocês devem lembrar, como sendo assim, né? Ó, x igual a derivada da derivada. Então é a segunda derivada em relação ao tempo da posição. Reorganizando minimamente isso aqui e trocando por uma constante, vai ficar melhor da gente visualizar. Eu posso escrever isso aqui como sendo assim: menos x mais ômega zero ao quadrado vezes x é igual a zero. Esse tipo de equação, com a qual nos deparamos de vez em quando, é uma equação que aparece a função e suas derivadas. Essa função é uma função, essa equação é uma equação diferencial. Nesse caso, especificamente falando, estamos diante de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Por que de segunda ordem? Porque aparece a segunda derivada da função, né? Segunda ordem, e ela é homogênea, ou seja, não tem nenhum termo independente da função ou de suas derivadas. A solução dessa função, a gente já viu, ou não sei se viu exatamente, mas ela não é tão complexa. Isso a gente geralmente aprende no curso da parte de mecânica, física 1 ou física 2, depende de onde você estiver estudando. Beleza? Até aqui, tranquilo. Essa é uma... Estou dizendo que esse circuito é análogo a isso. Isso serve para quem já viu esse tipo de sistema, né? Se você nunca viu... faltou dizer aqui, né? Embora esteja implícito, eu troquei por uma constante. Ou seja, esse K sobre M, eu troquei por uma constante para não ter que ficar escrevendo K sobre M. Então, nesse caso aqui, eu estou considerando que esse ômega zero é igual... ômega zero ao quadrado, né? É igual a K sobre M. Beleza? Nesse contexto aqui, esse ômega zero é chamado frequência natural de oscilação. Isso também é importante para a gente. Vai ficar claro
Porque, assim, posso até comentar agora, que é o seguinte, se você bota esse sistema para oscilar, ele vai oscilar, ou seja, vai para um lado e para o outro, fazer um movimento periódico de vai e vem, essa oscilação, com um período determinado. Esse período ele pode ser obtido relacionado com esse ômega aqui, que é medido, se você for calcular, ele tem unidade de radianes por segundo. Então, é uma frequência, né? É uma oscilação por segundo. E é isso. Na semana passada, na última aula, a gente viu um outro circuito. Ao invés do circuito LC, a gente tinha estudado o capítulo 30. Deixa eu botar aqui. No capítulo 30, a gente estuda o circuito resistor indutor. E a gente chegou até uma expressão e a gente tentou encontrar quem era Q em função de T e quem era I em função de T nesse circuito. E a gente obteve uma expressão que era desse tipo aqui. Ó. I de T é igual a epsilon sobre R vezes 1 menos E elevado a menos R. Agora estou dizendo se é 2 ou se é L só, vamos ver. 2R sobre L vezes T. Essa era a expressão, a gente falou, fez uma análise gráfica e tal. Tivemos uma conversa sobre isso. Hoje a gente vai só colocar ele aqui com a mão e você vai relembrar aí, se você procurar suas anotações, você vai ver essa expressão, né, para corrente em função do tempo. Então tá lá, dada essa expressão. O que a gente observa nessa expressão é que no circuito resistor e indutor, a corrente ela tem um comportamento exponencial. Como assim? À medida que o tempo vai crescendo, se ele cresce infinitamente, isso aqui vai ficar infinitamente grande, só com o sinal negativo, então como se tivesse um expoente embaixo. Isso vai ficar infinitamente pequeno esse termo. 1 menos um termo infinitamente pequeno é aproximadamente 1. Então a corrente ela tende para um valor epsilon sobre R. Mas tem um comportamento de uma parte exponencial. Né? A gente vai ver que o circuito LC, assim como o sistema massa-mola, que apresenta um comportamento não exponencial, ou seja, não de decaimento, não de tendência a um valor, mas a gente vai ver um comportamento oscilatório, mais precisamente um movimento, oscilatório e periódico, né? Que oscila com um período fixo. Então, daí é que vai vir o título da solução desse circuito, é que vai vir o título de oscilações. Porque quando você encontrar a equação desse circuito, você vai ver que ela cai numa equação desse tipo, que é uma equação do chamado oscilador harmônico. Beleza? É isso, vamos seguir. Eu vou desenhar o circuito aqui. Eu podia ter pego na internet isso, né? Mas vacilei. Vamos lá, agora. Como o computador está meio travando aqui, não vai valer a pena, eu acho, procurar na internet. Mas vamos lá. Então, fica aqui um circuito R. Não, agora está no LC, né? Vai ser um circuito C, capacitor de um lado, L, indutor do outro, né? Então, tem aqui os três fiozinhos, pronto. Vou ficar aqui. Opa, então aqui, opa, quase que colava. Eita. Então aqui, indutor, bem feinho. Vamos ver se a gente encaixa, mais ou menos, né? Pronto. Funcionou para o que a gente precisa, funciona demais. E aí, a gente escreveu a equação desse circuito, e para escrevê-la, a gente vai ter que pensar, né, onde é que estão as polaridades aqui do capacitor, vamos dizer, tem mais e menos aqui, então existe uma corrente elétrica nesse sentido, ela vem nesse aqui, e ela fecha. Então, é uma malha simples, que a corrente vai estar circulando nesse sentido. Se você pegar um ponto aqui e usar a lei das malhas, né, lei das malhas. Usando as leis das malhas para esse circuito, a gente vai ter que a DDP aqui, DDP entre os terminais do capacitor. A gente sabe que a carga no capacitor é a capacitância vezes a DDP. Então a DDP é a carga sobre a capacitância. Vamos lá? Então vamos botar aqui, ó, carga sobre a capacitância. Chegando aqui, a DDP nos terminais de um indutor é I vezes ops, ao contrário. É L, né? Indutância vezes a derivada em relação ao tempo da corrente. Isso tudo tem que dar igual a zero. Esta aqui é chamada equação do
do circuito LC, né? Essa equação do circuito LC. E aí, quais são as trocas que a gente vai fazer? A gente obteve ela a partir da lei das malhas, mas veja, aqui aparece a carga e aqui aparece a corrente. São duas funções diferentes, né, que variam no tempo. Tanto a corrente aqui vai mudar no tempo, quanto a carga vai mudar no tempo. A gente vai considerar como condição inicial, até vou falar isso daqui a pouco, da carga no início, a carga do circuito como um todo, ela está toda armazenada no capacitor. Mas isso não vem ao caso nesse momento. Mas o que vem ao caso neste momento, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é o seguinte: a gente sabe que a corrente I no circuito ela é igual a derivada em relação ao tempo da carga. É a taxa de variação da carga. Substituindo I aqui, a gente vai ter a derivada em relação ao tempo da corrente, que é a derivada em relação ao tempo da carga. Isso aqui vai ficar como, então? Vai ficar assim. Se eu quiser organizar isso aqui, eu posso dividir tudo por L. Vamos fazer de uma vez isso? Vai ficar 1 sobre L vezes C vezes a carga. Então, só dividir por L. Mais, dividindo por L, isso aqui some. Derivada em relação ao tempo. Da derivada em relação ao tempo da carga. Isso tudo igual a zero. Eu posso claramente reescrever isso aqui da seguinte maneira. Posso escrever derivada em relação ao tempo da carga, duas vezes, na segunda derivada, mais uma constante vezes a própria carga, isso nos dá igual a zero. O que a gente está mostrando com isso aqui, que essa a equação diferencial, que nos dá a dinâmica de um circuito que tem um capacitor e um indutor, ela tem a mesma cara. Olhe para essa aqui e olhe para esta da cá. A segunda derivada da função, uma constante, vezes a função igual a zero. Segunda derivada da função, uma constante, vezes a função, isso dá igual a zero. Esta equação, assim como a anterior, é uma equação diferencial ordinária. Ela é de segunda ordem. Porque ela é de segunda ordem, porque aparece a segunda derivada da função. E ela é homogênea. Não tem nenhum termo independente da função ou independente das suas derivadas, né? Então, a gente tem uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Nesse caso aqui, o nosso ômega zero ao quadrado, eu troquei por essa constante aqui, 1 sobre L vezes C. Isso é um parâmetro, né, do sistema, na verdade, essa constante aqui, porque no fim das contas, a capacitância e a indutância do circuito são algo que você constrói, né? Ao fazer o circuito, você está botando elementos lá que você conhece os valores do que você está colocando, beleza? A solução dessa EDO, ela é relativamente simples, como eu disse, ela é a mesma do sistema mecânico, e vou colocar ela aqui, vou tomar como que vocês tenham conhecido ela. Se não, você coloca assim, equação diferencial de segunda ordem homogênea no Google, ou você bota resolução da equação do oscilador harmônico. Você vai encontrar a solução disso. Mas a solução desta EDO, assim como a gente fez no circuito RL, e a gente encontrou a corrente variando em função do tempo, aqui a gente quer encontrar como a carga varia em função do tempo. Para isso eu tenho que resolver essa equação diferencial. Não é difícil, mas eu não vou fazer. Resolvendo essa equação diferencial, você encontra que a carga varia no tempo de acordo com a seguinte expressão. Um valor uma constante Q vezes cosseno daquele ômega zero ali, que no caso aqui é raiz, ômega zero é raiz de 1 sobre LC, né? Ômega zero T mais uma outra constante. E faz todo sentido para o que a gente está estudando. Por quê? Eu quis frisar isso agora que faz todo sentido. Porque veja bem, se nós estamos resolvendo a equação diferencial de segunda ordem, é esperado que essa solução obtida ela seja obtida em função de duas constantes, por se tratar de uma equação diferencial de segunda ordem. Com isso, dado esse Q que eu estou informando a vocês, isso aqui é a solução da EDO, ou seja, isso nos dá a dinâmica desse sistema, isso nos dá como a carga muda em função do tempo, uma constante vezes o cosseno de ômega zero t mais outra constante, beleza? E tem duas constantes por quê? Porque a EDO era de segunda ordem.
função ideal de primeira ordem seria em termos de uma constante. Isso aqui também não é uma constante? Não, não é. Isso aqui é um parâmetro do sistema, como eu disse, né? É 1 sobre LC. Aí o tempo não é uma constante, ele está variando, por isso que é uma função do tempo, beleza? Então isso é a carga em função do tempo. E a corrente? Se você quiser a corrente em função do tempo, a gente pode usar essa expressão daqui de cima, ó. A gente sabe que como a corrente é a derivada em relação ao tempo da carga, é só a gente derivar a expressão de cima. Essa constante sai da derivada do cosseno é menos o seno de ômega 0 t mais φ. A regra da cadeia, né? Estou derivando a função cosseno, deu seno. Só que essa função, o argumento dela depende de t. Então tem que derivar aqui dentro também. Então vai aparecer um ômega 0 aqui. Conclusão, eu posso escrever a corrente em função do tempo como sendo menos ômega 0 vezes Q vezes o seno de ômega 0 t mais φ, certo? Essa é uma outra expressão que possivelmente não será útil, né? Então, deixei já ela aqui separada. Opa, tá travando, meu Deus. Deixar ela aqui já separada para ver o que é que a gente vai conseguir. E aí, vamos ver se o software vai funcionar, né? Já tô com a caneta aqui já e ele ainda tá mexendo. É isso aí. Então, tá sofrendo para conseguir rodar isso aqui. Então, vamos lá, feito isso. Achamos a carga, achamos a corrente. A solução, como eu disse, dessa EDO, ela é dada em termos de duas constantes, nesse caso aqui, Q e φ, por se tratar de uma equação de segundo grau. Nos problemas de EDO, a gente tem um problema do valor inicial, né? Que nesse caso aqui é o seguinte: essas duas constantes, elas vão ficar determinadas totalmente a partir das condições iniciais que eu der. Então, eu vou escrever aqui, ó, quais são as condições iniciais desse circuito. Eu já tinha dito que, em algum momento eu comentei, que a gente vai trabalhar o circuito como sendo o seguinte: condições iniciais. Que no tempo t igual a zero, ou seja, Q de zero, ele vai ser igual à carga total armazenada no capacitor. E eu vou considerar, eu não sei qual foi a consideração que eu fiz aqui, mas vou considerar que, poderia fazer, vamos fazer assim, vou dizer que I, para ficar mais genérico, I de t igual a zero vai ser igual a um I0. Pronto, vou chamar isso aqui de Q0 e de um I0. Não sei exatamente quais são esses valores, você pode escolher quais seriam eles, eu vou fazer desse jeito aí, tá certo? Estou só olhando aqui, botar a internet que está funcionando, não tá? Peraí. E é o seguinte, vamos lá. O que é que a gente pode fazer então? Usando essas condições iniciais, substituindo as equações que a gente tinha no slide anterior, a gente tem o seguinte: se a carga em função do tempo é Q cosseno de ômega 0 t mais φ e a corrente é menos ômega 0 Q seno de ômega 0 t mais φ, eu posso substituir essas condições que eu disse. Como assim? Ó? Em t igual a zero, a carga vai ser igual a Q0. Só que a carga, pela expressão ali que a gente encontrou, é Q vezes cosseno de ômega 0 vezes t, né? Que agora eu estou dizendo que é zero, mais φ. Com isso, o que é que eu encontro? Que isso aqui vai dar zero. O cosseno de φ é igual a isso aqui. Então, aqui 0 é igual a Q vezes o cosseno de φ. Então, pela primeira condição inicial, a gente obteve isso aqui, né? Tá. E pela segunda, vamos lá. I0 é igual a... Era menos ômega 0 Q vezes o seno de ômega 0 vezes t. Nesse caso aqui eu estou fazendo t igual a zero. Não confundir com φ aqui, né? 0 mais φ. Nesse caso aqui 0, né? Então a gente achou que I0, vou botar aqui, menos I0, vocês vão entender já porque eu fiz isso, é igual a Q vezes o seno de φ. Então a gente obteve essas duas expressões aqui, ó. Q0 igual a Q cosseno φ e I0 igual a menos I0 sobre ômega igual a... Tá muito ruim isso aqui. Menos I0 sobre ômega deu igual a Q vezes o seno de φ. Vai travar de novo. Nossa, já tá aqui o negócio andando. Não sei o que é que eu faço aqui para poder isso aqui funcionar menos travado.
Não sei, vou ficar assim mesmo, acho. Seguindo, não vou parar a aula agora por causa disso, né? Vai ficar sem edição, como já era esperado. Mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vamos ver, vamos ver. Foi. Pronto. Então a gente achou essas duas. A gente achou isso aqui com as condições iniciais. Então, beleza, vamos lá. Seguindo, para tentar não enrolar muito, né? Se eu levar ao quadrado dos dois lados e somar essas duas equações, é o que eu obtenho. Mas por que você vai fazer isso? Calma. A gente quer encontrar essas variáveis. Então, Q0 ao quadrado deu igual a Q quadrado cosseno. Talvez alguém já tenha percebido. Não, vai aparecer aqui. E aqui vai dar menos. No final não vai nem fazer sentido esse menos. Ômega zero ao quadrado deu igual a Q quadrado seno ao quadrado de φ. Somando essas duas equações, o que a gente vai obter? A gente vai obter o lado esquerdo, Q0 ao quadrado, mais esse menos aqui dentro, quando eu levar ao quadrado, não vai fazer sentido, né? Então eu vou tirar ele aqui para não carregar a notação. Isso dá igual a isso mais isso. Eu posso colocar Q quadrado de evidência e aplicar seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ. Aqui já está ligado, isso aqui é a relação fundamental trigonométrica, isso aqui dá igual a 1. Logo, eu achei que Q, que é essa constante que a gente está tentando determinar aqui, ela é a raiz quadrada do que está do lado lá. Q0 ao quadrado, que é uma das condições iniciais, multiplicado por I0, condição inicial, sobre ômega zero, parâmetro do sistema. O que significa que, dadas as condições iniciais, eu consigo determinar essa constante que a gente estava querendo. O que é que eu vou fazer mais que isso? Deixa eu pensar. Vou reduzir isso tudo aqui um pouquinho. Já vimos, né? Vou dar uma reduzida aqui. Pegou não, deu errado. Vamos ver se eu consigo pegar uma pontinha. Acho que não, mas vou tentar reduzir ali para poder caber tudo aqui mesmo. Eita, travou. Também estou exigindo demais do pobrinho, né? Eita, gota, travou mesmo. Vamos ver se eu consigo pausar esse vídeo e voltar de novo sem edição. Socorro! Foi a mesa que travou. 1, 2, 3 e vamos dar um pause. Já gravando ou não isso aqui? Como é que eu vejo? Poxa, será? Gente, deu errado aqui. Eu vou ter que reiniciar o software. Então vou parar essa gravação, fica como vídeo 1. No próximo vídeo eu sigo falando aqui dessas constantes e a gente vai falar um pouco da energia, tá certo? Então vou parar esse vídeo por aqui. Tchau!